Chegamos ao 15º vídeo a respeito de autoridade espiritual. Quero começar hoje com Mateus capítulo 12, principalmente o verso 30, onde que Jesus fala: quem não está comigo, contra mim está, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus disse esta palavra depois de falar que uma casa dividida contra si mesmo não prosperará. Veja nos versos anteriores. Ele falou isso por causa que alguns judeus diziam que ele estava expulsando demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. E Jesus está explicando que Satanás não pode expulsar Satanás, porque uma casa dividida contra si mesmo não poderá prosperar. Assim também um reino dividido contra si mesmo. Então Jesus disse essa palavra em Mateus 12:30. Por quê? Porque ele está falando da mesma coisa, que se uma pessoa não estiver com ele, necessariamente está contra ele. E se com ele não ajuntar, vai espalhar. Ele está falando isso porque muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem que Jesus é Senhor delas, na prática não são. Veja, quando eu era um crente carnal e não tinha entendimento revelado dessa palavra, eu entendi da seguinte maneira: bom, eu estou com Jesus porque eu falo de Jesus, né? Eu sirvo a Jesus dentro da minha condição humana, achava eu. Então eu estou juntando, né? Porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu não estou espalhando. Esse era o meu entendimento carnal. Mas, como eu falei, quando o Senhor restaurou a minha comunhão com Ele, né, eu fiquei 28 anos na prisão de Satanás. Então, quando um pregador falou da isca de Satanás, o Senhor abriu meu coração para me lembrar de onde eu caí. Eu me arrependi, o Senhor então restaurou a minha comunhão com Ele. Já falei sobre isso. Então, certo dia o Senhor me revelou essa palavra de Mateus 12:30. Ora, o que ele está dizendo? Quem não está comigo, contra mim está. Jesus é o cabeça do corpo de Cristo. Veja, Cristo, num sentido aqui, então, é um corpo espiritual, onde Jesus é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Para que você entenda a analogia do corpo, veja 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 em diante, veja também Colossenses capítulo 2 e Efésios, né? Principalmente o capítulo 4 de Efésios. Agora, vamos entender então, se eu realmente tenho Jesus como Senhor da minha vida, eu vou fazer o que Ele manda. Porque, veja, a minha boca é um membro do meu corpo. Ela está ligada à minha cabeça e só fala aquilo que a minha cabeça concede para ela falar. A minha mão está ligada ao meu corpo. É totalmente submissa à minha cabeça e só fala aquilo, só faz aquilo que eu mando ela fazer. A mesma coisa as minhas pernas. Elas só levam o meu corpo aonde a minha cabeça ordena, compreende isso? Então todos os membros do meu corpo são submissos totalmente à minha cabeça. Senão não há harmonia no corpo. Imagine que minha mão quer fazer uma coisa, a outra. Vai dar confusão. Imagine que uma perna minha quer ir para um lado, a outra para outro. Não dá. Aí é um corpo dividido. Paulo fala a respeito dessa alegoria. Primeiro, precisamos entender e depois mostrar isso dentro do corpo de Cristo. Ora, se Jesus de fato é meu Senhor, então a minha vontade foi entregue a Ele, porque está escrito em Mateus, né? Tanto no capítulo 16, como Lucas no capítulo 9 e Marcos no capítulo 8. E Marcos está a partir do verso 34 em diante, que diz que aquele que quiser, que desejar me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que por amor de mim, do Evangelho, perder a sua vida, esse terá a verdadeira vida. Entende? Quando Jesus falou isso, os discípulos já há muito tempo o seguiam.
Então é um momento crucial que nós temos que entregar a nossa vontade e a vontade da nossa carne, porque não podemos servir a dois senhores, ao Senhor Jesus e a carne e as paixões da carne e os pensamentos, a vontade da alma. Entende? Por isso temos que negar a nós mesmos. Quando eu entrego minha vida, então eu já não falo por mim mesmo. Eu confio na palavra que o Senhor colocará no meu coração para falar. Porque eu tenho comunhão com Ele. Então eu vejo sempre na comunhão. E quando eu vejo na comunhão, eu sou transformado na sua imagem e semelhança. Eu sigo a justiça que Ele me concede durante a comunhão. Porque eu estou sempre vendo, eu faço parte da sua natureza divina. Entende isso? E é com o poder que emana dele que eu ando na justiça que ele preparou para que eu andasse. Entenda isso. Mas muitos, no começo da sua vida cristã, como aconteceu comigo, tropeçaram e caíram. Perderam o temor do Senhor. E quando você perde o temor do Senhor, você perde a sua referência, porque Ele é a referência para a nossa vida. Então eu perdi, fiquei 28 anos enclausurado na prisão de Satanás, que é o engano, por causa da raiz de amargura. Muito bem, quando o Senhor me libertou, então voltamos a ter comunhão. E aí Ele começou a ministrar a palavra ao meu coração, eu comecei a ser discípulo do Senhor. Porque na comunhão Ele me transmite a palavra revelada. Então vamos lá. Mateus 12:30. Se eu realmente estou ligado ao cabeça, que é Jesus, então eu vou falar só aquilo que Ele manda eu falar. Como diz lá Lucas 17:10. Depois de fazer tudo que lhe foi mandado fazer, considerai-vos como servos inúteis, pois só fizeram aquilo que lhe mandaram fazer. Porque assim eu não vou além e não fico aquém daquilo que o Senhor me mandou fazer. Entendeu? Eu sempre tenho que me considerar assim. Porque a revelação vem dele, eu só falo aquilo que ele me revela. Amém? Muito bem. Agora, Jesus é o cabeça do corpo de Cristo, ele é Cristo. Se eu sou um membro, eu também sou Cristo, porque eu faço parte do cabeça. Agora, se eu não estou ligado ao cabeça, então eu estou contra Jesus, eu estou contra Cristo. E se eu estou contra Cristo, eu sou um anticristo. Entendeu? Precisamos entender isso para saber aquilo que o Senhor está dizendo na sua palavra. E quem comigo não ajunta, espalha. Bom, o que quer dizer isso? Eu só ajunto com Jesus se eu estiver ligado a Ele, que é o cabeça. Então eu vou falar da unidade do corpo de Cristo, eu vou trabalhar pela unidade do corpo de Cristo. Eu não vou pensar na minha denominação, na igreja tal, nas doutrinas assim, não. Eu vou pensar sempre no corpo de Cristo. Veja lá em Efésios capítulo 4, eu vou ler aqui do verso 11 ao 16. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, veja, unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados por um vento de doutrina de um lado para o outro, por ondas teológicas, nem jogados para lá e para cá como vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Os incautos são aqueles noviciados na fé, eles ainda não têm entendimento, ele ainda é uma criança espiritual. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Crescer naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas,
cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Percebe? Então, todos os membros do corpo de Cristo devem ter comunhão uns com os outros. Veja, se eu fosse um dedo mínimo aqui da minha mão, né? Para ter comunhão, ela está ligada à mão, que está ligada ao punho, que está ligada ao braço, ao antebraço e o corpo e a cabeça. Assim, porque por meio de juntas, medulas, ossos, nervos e o sangue corre e percorre todo o corpo. Se não tiver comunhão, não vai atingir esse dedo. Compreende? Imagine, se eu fizer um torniquete aqui onde o sangue não chega até aqui, o que vai acontecer? Esse dedo vai apodrecer, ele vai morrer. Tem que ser decepado. Então, tem que ter comunhão. Eu estou falando isso porque há anos atrás, quando eu andava na carne, eu investi num ministério onde eu achava que o homem era íntegro, né? Ele me parecia ser íntegro e havia muitas curas, muitos milagres nas reuniões que ele fazia. Então, eu resolvi por um bom tempo investir naquele ministério. E hoje, depois que o Senhor restaurou e me deu entendimento, eu vejo que não. Aquele homem perdeu o temor do Senhor ainda nos primeiros anos da sua conversão, como aconteceu comigo. E ele deixou de ver o Senhor. Então ele não tinha mais a justiça que vinha do Senhor, ele tropeçou e caiu. Então o que ele fez? Ele montou uma igreja, né? E começou a desenvolver filhos segundo o seu próprio critério, né? Filhos espirituais, que fossem como ele, que pensassem como ele, porque ele doutrinava aquelas pessoas assim. E assim ele montou uma igreja, a igreja cresceu, novas igrejas surgiram e ele fez uma grande denominação. Mas veja, ele só prega dentro daquela denominação e só pode pregar ali os filhos que ele gerou ali naquele ministério, né? Outras pessoas de fora não pode pregar, quer dizer que se Jesus mandar alguém semelhante a João Batista, não pode pregar ali, porque João Batista apareceu no deserto. Assim os fariseus, os saduceus não receberam João Batista. Entende? Veja que eu li aqui, né, no verso 11 de capítulo 4 de Efésios, que ele colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres no corpo de Cristo. Eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Está falando do corpo de Cristo, a igreja que está em todo o mundo, a igreja universal, né, em todo o mundo. Bom, quando eu era ainda criancinha, nos primeiros anos da minha conversão, o Senhor me deu a uma pergunta que eu fiz 3 respostas. Uma delas era para que eu não me ensoberbecesse, eu era ainda uma criança espiritual, e se eu recebesse a revelação sempre da maneira que eu estava querendo, eu ia me ensoberbecer e cair na condenação do diabo. Então ele não ia fazer isso. E então ele disse, né, que o Espírito de Deus colocou esses ministérios na igreja, no corpo de Cristo. Eu devia depender dos ministérios que ele colocou. E aí ele me disse para ler os livros do Kenneth Hagin, um ministro dos Estados Unidos. Ele já está com o Senhor, eu tenho vários livros dele, eu lia muitos livros, porque o meu ministério nasceria dos ensinos dele. Eu pensava na época que é porque eu teria um ministério semelhante ao dele, mas não. A questão que ele me falou a respeito disso é porque os líderes da minha denominação eram impostores. Veja, eles foram reprovados por Deus para a obra do ministério, mas eles estavam nos púlpitos pregando. Entende? Eles eram anticristos, porque o Senhor não aprovou eles para o ministério, eles não tinham comunhão com o Senhor. Entendeu isso? E eu precisava aprender com aqueles que o Senhor realmente colocou no ministério. Então, por isso que ele me deu, no caso, na época, o Kenneth Hagin. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Até lá, em nome de Jesus.